presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Santa Catarina. É isso, Anselmo, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, agradeço as palavras, agradeço o convite do tribunal a participarmos do evento da noite de hoje. Então, eu vou sou pessoa com deficiência, né? Eu tenho uma amputação bilateral dos membros superiores e inferiores, sou advogado, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, e em respeito aos nossos colegas com deficiência visual, vou fazer, então, a minha breve apresentação, né? Sou branco, tenho cabelos curtos negros, né? Olhos castanhos, visto no momento uma camisa azul petróleo, e atrás tem uma parede branca, né? E é isso, amigo. Um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. Muito obrigado pelo convite. Legal. Elmo, como que você vê isso, nesse processo aí? Como que você vê essa evolução toda, do ponto de vista legal e do ponto de vista da sua aplicabilidade? Então, Paulo, eu acredito que a questão do capacitismo, ela é uma questão que está arraigada, né, dentro da sociedade, dentro do ser humano, e é muito difícil lidar com isso, né? Porque mesmo você tendo todo um arcabouço jurídico que vai te garantir, né, a colocação das pessoas no mercado de trabalho, na prática a gente percebe que o capacitismo ainda é muito forte, é um capacitismo velado, né? Por exemplo, nas empresas privadas, em órgãos públicos, assim, você não vê, né, uma pessoa com deficiência exercendo cargo de chefia, né? Você não vê pessoa com deficiência ocupando cargos de direção, né? E via de regra, quando se abre a vaga para a pessoa com deficiência, é uma vaga que exige menos qualificação, né? Você não vê reserva de vaga, via de regra, para engenheiro, para advogado, para dentista, para médico, para arquiteto, você não vê. Você vê vaga para empregos que não exigem tanta capacidade intelectual da pessoa, né? Seria mais empregos mais repetitivos, né? Fazer só aquela função e tal. E, claro, que toda a profissão, ela é válida, ela tem o seu valor, né? Mas, na prática, a gente vê isso, né? E como o Paulo falou, então, vamos começar a abordar, então, a questão da legalidade, né? Só quis fazer um adendo em relação a isso, né? Bom, em relação à lei, meus amigos, o que nós temos? Temos a lei da cota, que seria a lei 8.213 de 91, né? O artigo 93 dessa lei, ela estabelece que empresas acima de 100 empregados, elas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência, né? E faz um escalonamento, né? De até 200 empregados, 2%, né? Dos funcionários tem que ter alguma deficiência. De 201 a 500 empregados, 3%, né? De 501 a 1.000 empregados, 4%, né? E de 1.001 em diante, 5% das vagas têm que ser ocupadas por pessoas com deficiência, né? Isso envolve a questão da matriz e filiais, né? Então, você conta todo o percentual de funcionários daquela empresa, né? Então, essa é a lei da cota, eu creio que é extremamente válida a lei de cotas, né? Porque se não houvesse essa lei, muito possivelmente as empresas não contratariam pessoas com deficiência, né? Na prática, a gente vê que as empresas contratam porque são obrigadas, tem a multa do Ministério Público do Trabalho, né? E tem fiscalização. Então, para não se incomodar, eles acabam fazendo a contratação de pessoas com deficiência, né? Então, mais para fugir da questão da multa, para não ser incomodado pelos órgãos de fiscalização, né? Infelizmente, a gente vê que na prática é assim que acaba funcionando, né? E mesmo nas empresas que fazem a colocação de vagas para pessoa com deficiência,
muitas das vezes você vê que o deficiente é jogado lá, arruma uma mesinha para ele trabalhar e deixa ele lá e, tipo, não me incomoda, fica aí, você está trabalhando, de graças a Deus você está trabalhando, né? Então, na prática, não vemos que tem essa preocupação efetiva de incluir a pessoa com deficiência no grupo de trabalho, né? As barreiras atitudinais ainda são muito fortes, são grandes, né? Então, é um obstáculo muito grande que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, né? E dando seguimento na questão das leis, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que também aborda algumas questões relacionadas à pessoa com deficiência, tá? Essa lei, ela diz que o ambiente laboral ele tem que ser acessível, inclusive às pessoas com deficiência, né? Lá no seu artigo 34, e também veda a questão de restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão da sua condição, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela veda a questão da discriminação em razão da deficiência, né? E, inclusive, ressaltando, a discriminação contra a pessoa com deficiência, ela é crime, está prevista na Lei Brasileira de Inclusão também, né? O artigo 88, o artigo 91, estabelece que pena de reclusão de 1 a 3 anos para quem, de alguma forma, praticar atos discriminatórios contra a pessoa com deficiência, tá? Então, isso também é uma questão muito importante, que é crime, né? Se você fizer uma denúncia no Ministério Público, dos órgãos responsáveis, a pessoa que está cometendo uma certa discriminação vai responder processo criminal, tá? Então, a Lei Brasileira de Inclusão traz essas colocações, né, relacionadas à questão do mercado de trabalho, né? E temos também a Lei 17.292 de 2017, até uma lei recente, uma lei estadual, que ela faz um compêndio das leis estaduais relacionadas à pessoa com deficiência aqui no estado. Seria tipo uma consolidação de leis relacionadas à pessoa com deficiência, né? E essa lei também, no capítulo 5, traz diversas situações que garantem, né, que visam garantir o acesso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, tá? Então, por exemplo, ela estabelece diretrizes, né? Diz que as empresas são obrigadas a fazer a capacitação das pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, né? Visando a execução de tarefas compatíveis com aptidões e desenvolvimento da pessoa com deficiência, né? Podendo ser firmado também convênios com entidades não governamentais para poder fazer a capacitação dessas pessoas, né? A lei também traz que, eventualmente, em havendo a necessidade, podemos ter condições especiais da jornada de trabalho, né, para pessoas com deficiência, né? Essas condições especiais seriam relacionadas a uma jornada variável, né, horário flexível, né? Ambiente adequado é uma questão que a norma bate muito forte, né? Que exige que o ambiente laboral seja adequado para a pessoa com deficiência, não ao contrário, né? Não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar ao seu ambiente de trabalho, né? Mas é o ambiente de trabalho que tem que ser acessível para você poder desenvolver as suas atividades na sua plenitude, né? Então, a lei também nos traz isso, né? E prevê, né, a criação de oficinas protegidas e terapêuticas, no sentido de fazer a integração social da pessoa com deficiência, captação para o mercado de trabalho, né, de adulto e adolescente com deficiência, né? A lei também prevê a questão de 10% das vagas para estágios, né, nas empresas público e privadas, né, e bem como ensino técnico e ensino médio, né, então 10% das vagas destinadas a estágios têm que ser destinadas a pessoas com deficiência, né, e se porventura não for possível cumprir essa cota, né,
a empresa ela se desobriga a fazer a aplicação da lei, desde que tenha a avaliação do CONED, né, o Conselho Estadual de Deficientes, né? Então, se o CONED vai elaborar um parecer e chegar a uma conclusão que a empresa não tem condições de cumprir essa cota, e ela está dispensada de fazer o cumprimento dessa cota em relação ao estágio, tá? Vamos ver mais o que tem aqui. Em relação a concurso público, né, que sempre tem essa dúvida grande relacionada à pessoa com deficiência, a Constituição Federal ela estabelece que a cota para deficiente, né, pode variar de 5% a 20% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência, tá? Então, isso é o que diz a Constituição Federal. E no nosso estado, via de regra, tem se aplicado 5%, né, das vagas para pessoa com deficiência. Mas aí também é uma questão que fica muito aberto à administração pública, né? Então, a cota mínima é 5%, podendo chegar a 20%, né? Eu, particularmente, eu nunca vi um concurso com uma cota de 20%, né? Normalmente, 5%, já vi concurso assim de 10%, mas muito raramente o concurso vai ultrapassar esses 10%, tá? Então, relacionado ao percentual de vagas é isso. Também essa lei diz que a pessoa com deficiência para fazer concurso pode ter assegurado tempo adicional para fazer a prova, né, o candidato com deficiência, desde que seja requerido pelo candidato, né, e que seja juntado um parecer, um laudo médico feito por um especialista da área de deficiência, né? Então, o portador de deficiência, a pessoa com deficiência vai ter esse tempo adicional, né? E uma coisa que me chamou a atenção também, acho que seria até uma inovação dessa lei, seria o tratamento destinado às pessoas com deficiência visual, né? A lei diz que a pessoa com deficiência visual ela terá tempo de adicional de 1 hora para a realização das provas, né? Sendo ainda assegurado ao candidato com deficiência visual o direito de realizar as provas em salas reservadas e separadas dos demais candidatos, né? Independente do requerimento. Então, você não precisa fazer esse requerimento sendo a pessoa com deficiência visual, né? É um direito que automaticamente é assegurado por lei, né? Você não precisa nem fazer esse requerimento. Também temos o direito da questão de acesso a braille, né, das pessoas com deficiência visual, né, um auxílio de um ledor, né, que seria uma pessoa que eventualmente, se houver requerimento, vai estar ali disponível para estar fazendo a leitura da prova, né, para o candidato. Uso de computadores, né, desde que atenda às especificações técnicas do concurso específico, né, pode eventualmente ser liberado o uso do computador para ser feita a prova, né, e também temos a possibilidade de um sistema de prova convencional, né, a prova escrita aplicada aos demais candidatos, só que com caracteres ampliados, né, para que tenha baixa visão e para que as pessoas tenham acesso também a fazer a prova, né? Então, era isso, meus amigos. Era isso que eu tinha de legislação para estar trabalhando com vocês. E aí também fico à disposição para eventuais perguntas e questionamentos. Obrigado, Paulo. Isso é capacitismo? É uma questão séria, né? Porque o capacitismo nós vemos diariamente, né? Eu também, além de advogado, eu sou paratleta de natação, então eu vejo isso na academia, quando eu vou malhar, quando eu vou treinar, quando eu vou trabalhar, principalmente no ambiente de trabalho, né? Hoje eu sou servidor, né, de uma empresa, mas anteriormente eu advogava, né? E eu passei 3 anos da minha vida advogando, né, na iniciativa privada, e a resistência ela é muito grande relacionada a isso, né? Porque normalmente eu, quando marcava de atender um cliente, marcava por telefone,
né? Então, a pessoa não sabia que eu tinha uma deficiência. E quando a pessoa chegava para fazer o atendimento, mas me olhavam sempre com aquela cara de espanto, né? Muitos, inclusive, chegaram a mudar de advogado, né? Então, confundindo essa questão da deficiência com incapacidade. Existe essa relação muito forte ainda, né? As pessoas confundem muito isso, né? A questão da deficiência com incapacidade, né? Então, isso a gente vê muito no nosso ambiente de trabalho, né? E a gente tem que estar provando sempre que, apesar de você ter a sua qualificação profissional, que você é apto, que você é capaz de estar desenvolvendo as mesmas atividades que os demais advogados exercem, né? Então, eu já fui questionado também em audiência, né? Cheguei para fazer audiência, e o juiz me perguntava e pedia minha OAB, né? Então, cara, é um absurdo, isso é uma agressão assim, sem tamanho, sem limites, né? Vindo de um magistrado, é um negócio assim que choca, né? Eu acho que para tu ver como a questão do capacitismo ela é internalizada, né? Então, a gente tem que estar provando o nosso potencial o tempo inteiro, todos os dias, e chega uma hora que você cansa, né? De estar batendo nessa tecla, de estar provando que você é capaz, né? Eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu sei que sou capaz, eu sei que eu tenho minha qualificação profissional para exercer a minha profissão, né? Mas, infelizmente, é essa visão que a grande maioria das pessoas ainda tem relacionadas à pessoa com deficiência, né? Anselmo e Thiago, uma colocação aqui que apareceu aqui nas redes sociais, da Emanuele, ela colocou aqui, ó, mas a cota, né, a reserva de cotas para tanto para a iniciativa privada, né, coloca o seguinte aqui, que dá liberdade ao empregador de escolha sobre o tipo de deficiência. Escolhem pela visibilidade e não pela capacidade de pessoa. Será que não é sempre a pessoa que tem uma deficiência mais leve para ocupar cargos mais? Normalmente é isso, né? Via de regra, a gente vê que é isso que acontece, né? Tanto é verdade que a cota normalmente é ocupada por deficiência leve, né? Tem pouca dificuldade de locomoção, né? Que vai conseguir chegar fácil ao ambiente laboral, né? E deficiências mais severas, até uma questão muito que a gente bate muito em relação a isso. A gente vê que são excluídas da cota, né? Você não vê as empresas contratando pessoas com deficiência mais severa, né? É raro isso acontecer, né? Então, tem que haver toda uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigmas em relação a isso, tem que fazer um trabalho de conscientização, né, das empresas, dos chefes de RHs, por isso que é importante. Eu, vez ou outra, sou convidado para fazer palestras motivacionais dentro de diversas empresas aí. Acho que é super importante fazer essa conscientização com o pessoal de recursos humanos, no sentido de estar demonstrando que, aquelas pessoas também com deficiência mais severa têm plenas condições de estar trabalhando. Desde que você ofereça, né, o que for necessário para lá estar trabalhando, né? Questão de softwares de computador, fazer adaptação da mesa para que ela consiga fazer o deslocamento interno ali dentro do seu meio de trabalho. Então, é plenamente possível, sim, né? Só que na prática a gente vê que isso não ocorre. Até para situar o pessoal que tá assistindo, né? Você é amputado, né? Eu sou amputado dos braços e sou amputado das pernas até a altura do joelho, né? Então, tanto é que no meu ambiente de trabalho eu precisei fazer uma adequação no meu ambiente de trabalho, né? Sim. Mas foi uma adaptação simples. Por exemplo, eu trabalho o dia inteiro na frente do computador. O que eu fiz? Eu precisei arrumar um caixote para fazer o levantamento do computador para uma altura que eu sei que fosse adequada, né? Então, eu consigo digitar normalmente, eu faço as minhas petições normalmente, meu trabalho normalmente, né? E como eu faço uso de prótese nos membros inferiores, eu pedi, então, que a empresa me oferecesse
de uma banqueta, que eu pudesse fazer a elevação das minhas pernas, que eu pudesse estar trabalhando com as pernas apoiadas em cima de um banco. Então, não foi nada de extraordinário, que a empresa teve que gastar assim, muito para estar fazendo a adaptação. São coisas simples que efetivamente resolvem. Né? Mas aí que tá, no primeiro momento eles iam pensar assim, puxa vida, o cara falta os 2 braços e as 2 pernas, como é que ele vai trabalhar? Não é isso, Thiago? Exatamente. A primeira visão, eu concordo 100% com o Anselmo, é buscar contratar pessoas com deficiências leves, que afinal de contas daria, entre aspas, aí, menos trabalho para adaptar o ambiente a essas pessoas. E aí que está o erro, né? A empresa, ela pensa primeiramente ali, quanto trabalho eu vou ter para adaptar o posto de trabalho para aquela determinada pessoa. Eu vejo isso porque, como eu falei, quando a gente estava trocando uma ideia agora há pouco, isso acontece, inclusive, para pessoas sem deficiência. Então, a gente vê que existe uma resistência, às vezes, simplesmente por uma pessoa ser muito baixa e não alcançar, às vezes, uma bancada de trabalho, existe uma resistência para pôr uma plataforma simples ali para ela poder subir e alcançar aquela bancada de trabalho, aquela mesa de trabalho. Imagina quando a pessoa exige ali, requer um pouquinho mais de adaptações para ela poder desempenhar o trabalho dela de uma maneira mais adequada, né? Mais confortável e mais saudável. Então, existe sim uma resistência. Legal. Uma situação interessante que o pessoal comentou, né, é a questão, assim, outro exemplo de capacitismo, né, é a questão do estacionamento. Eu não tinha me tocado, né, mas as vagas reservadas para pessoas com deficiência. Algumas pessoas acham que as vagas reservadas para o deficiente, seja para o cadeirante, é um privilégio. Então, as pessoas acabam estacionando na vaga, não sei se acontece isso com o Anselmo, com a Thaís, né? Estacionam na vaga do cadeirante e colocam, só um minutinho, eu já volto. Né? Como se fosse um privilégio nosso, né? Então, os caras são tão sortudos que até vaga para cadeirante eles têm. Foi um comentário que surgiu aqui, né? De exemplo de capacitismo, né? O que vocês me dizem sobre isso? Isso aí é um absurdo, né? A gente vê isso diariamente, né? A vaga, normalmente quando a gente chega, quer ver, no centro da cidade aqui em Florianópolis, né? Tem pouquíssimas vagas destinadas às pessoas com deficiência e quando você chega na vaga, via de regra, está ocupado por alguém que não precisa, né? E aí você vai questionar a pessoa por que ela está usando a vaga. Não, porque é rapidinho, só pode ir pegar uma coisa e já volto, né? Então, ela se acha no direito de estar usando a vaga, né? Ela não entende que, pela questão da nossa dificuldade de locomoção, aquela vaga é extremamente importante, né? Por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, tem uma vaga na frente, só que, via de regra, essa vaga está sempre ocupada. Muitas vezes eu tenho que descer quase que lá na esquina, tenho que andar para caramba para poder chegar no meu ambiente laboral, porque as pessoas não respeitam, as pessoas simplesmente não respeitam, né? E aí, muitas vezes eu liguei para a polícia, né, a guarda municipal, e também eles não dão muita bola, né? Então, olha, já liguei umas 10 vezes, eles foram lá 1, 2 vezes, foi muito, né? Então, é questão de vaga deficiente, eu não vou me incomodar com isso, deslocar uma viatura só para isso, nada. São brancos que se entendem, né? Não precisa. Então, eles veem isso como se fosse uma coisa natural, né? E é absurdo, tem cabimento um negócio desse. Né? O que nós temos que fazer em termos de ações dentro das organizações para combater o capacitismo e promover a inclusão? Tá? Vocês já falaram várias situações aqui. O Anselmo falou uma palavrinha, né, que ficou no ar, né? Então vamos passar a bola para o Anselmo aqui, utilizar essa palavrinha aqui para o pessoal ir complementando. Pode ser? Ok. Então vai lá. Vamos lá, Paulo. Não, assim, o que eu ia comentar é a questão da empatia. Essa palavra, para mim, ela é chave para muitas situações do nosso dia a dia e que eu procuro colocá-la em prática, não só no ambiente laboral, mas assim, no desenvolvimento da minha vida, né?
você ter empatia pelas pessoas, eu acho que é tudo, né? Você se colocar no lugar do outro é maravilhoso, que você vai entender um pouquinho a dificuldade que a outra pessoa está passando e você vai entender aquela situação, né? Então, e aí, os órgãos públicos, empresas privadas, pública, privada, tem que trabalhar, sim, questão de acessibilidade, questão de normas técnicas, né, de acessibilidade. Temos que combater, sim, as barreiras atitudinais, que hoje, para mim, é a grande questão que efetivamente exclui as pessoas com deficiência até do convívio social, do mercado de trabalho, e são as barreiras atitudinais. Então tem que ter uma mudança de consciência muito profunda em relação a isso, né? Você enxergar a pessoa com deficiência como você se enxerga, né? Então, assim, eu tenho uma deficiência, ok, eu tenho uma deficiência, é o que me caracteriza fisicamente a minha deficiência, mas eu sou sujeito igual a você, né? Talvez eu tenha um pouquinho mais de dificuldade para exercer uma determinada atividade, talvez eu vou conseguir fazer o que você faz num ritmo diferente, mas eu também vou fazer, né? Então, acho que é basicamente isso, né? A palavra-chave para mim que eu procuro colocar no meu dia a dia, em todas as minhas ações, como pessoa, como advogado, como membro lá da presidente da comissão da Ordem dos Advogados, é empatia, é olhar o outro sempre com empatia. Acho que para mim essa é a chave de tudo. Anselmo, foi um prazer conhecê-lo aqui, essas considerações finais, Anselmo. Não, Paulo, nossa, eu que tenho que agradecer, acho que esse espaço que foi aberto pelo tribunal, ele é de extrema importância para fazendo esse debate, para trazendo conhecimento, e aprofundar alguns temas que envolvem o pessoal com deficiência. Então, agradeço o convite e me coloco à disposição naquilo que for necessário. Bom, obrigado, boa noite.